Olá, Librianos! Vamos aproveitar que hoje é 11/11, o portal energético, né? Para fazer uma tiragem aqui para saber um pouquinho do que pode acontecer na vida de vocês nos próximos dias. Vamos tentar ver aqui 3 acontecimentos marcantes. Eu vou fazer 3 tiragens. Alguns signos, o que aconteceu foram que as tiragens se complementaram numa história só. Então, eu tô deixando assim o tarô contar pra gente, tá? Então, eu vou fazer 3 tiragens, vamos ver o que ele fala aqui para nós, tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um joinha aqui no vídeo, uma hypada, qualquer gesto que vocês fizerem para me ajudar, eu vou ficar muito grata, tá bom? E também vou lembrar vocês que essa é uma tiragem coletiva que pode ressoar com algumas pessoas, mas também pode ser que não ressoe com outras e tá tudo bem. Você pode ver outros vídeos de outros signos que você tem no seu mapa astral, que é forte, que é ascendente, que é lua, enfim, você encontra lá algo que faça sentido para você, tá? E se ressoar, por favor, comentem que eu vou gostar muito de saber. Se precisar de uma tiragem individual para saber da sua energia do seu momento, me chamem que eu vou deixar aqui o meu contato na descrição, tá bom? Então vamos começar pedindo para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através das cartas do tarô eu consiga encontrar as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem que meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos interfiram na tiragem ou na leitura, para que os librianos tenham a mensagem mais limpa, direta e clara possível. Então vamos começar, librianos. Gente, se eu falar algum outro signo no meio do vídeo, não liguem, tá? Porque eu gravo vários e às vezes eu fico com outro na cabeça, mas eu tô aqui com a energia de vocês, tá? Vamos lá. Vamos ver o que o tarô conta pra gente, o que pode acontecer de marcante aí na vida de vocês nos próximos dias, na vida do libriano. Vamos lá. 7 de ouros. Morte. Vamos lá, vamos ver aqui o que pode sair mais para vocês. Eu tive que dar uma pausinha, mas estou aqui, tá? Com um baralho na mão, não perdi a concentração, não. Vou tirar mais uma carta. O Rei de Espadas. O 8 de Paus. E o Mago. Então vamos ver esse primeiro acontecimento aqui. A gente já de cara vê que tem uma finalização aqui de alguma coisa, né? Uma finalização e o início, ó lá. Um fim e o início. A gente está vendo aqui a morte, que a gente sabe que significa o fim de um ciclo, a transformação de algo, né? Então a gente transforma uma situação, um comportamento, enfim, um relacionamento, um trabalho, a gente pode fazer essa transformação, mas a gente está vendo o início de algo aqui também, né? Então dá para ver que vocês vão terminar algo para começar outra coisa, tá bom? A gente vê que esse movimento pode ser bem rápido, tá? Essa finalização para o início pode ser uma transição rápida que vocês vão fazer de uma coisa para outra, tá? A gente vê isso, talvez seja uma coisa que você já esteja esperando acontecer há algum tempo, né? Então, peraí, vamos voltar aqui, né? Eu falei rápido porque essa aqui é o 8 de paus. O 8 de paus fala de notícias rápidas, de movimento rápido, né? Fala de evoluir, de ir para frente, de fluir, tá? Então, a gente está vendo aqui que esse movimento da finalização para o início, né? De algo aí, pode ser um movimento bem rápido que vocês vão fazer. Talvez finalizar algo já para começar algo que já está ali na tua mira de começar, né? E que talvez você esteja esperando há algum tempo. Nós temos aqui a carta do 7 de ouros, né? A carta da paciência, a carta da reflexão, a carta do ficar pensando, de analisando, né? Então a gente vê que talvez você já esteja planejando esse movimento há algum tempo e que quando você fizer esse movimento, você vai fazer de forma rápida, tá? Vemos também o Rei de Espadas, o que me mostra que é um movimento pensado. A gente já viu aqui, né, que você está pensando e analisando há algum tempo, mas que esse momento de pensar e de analisar te trouxe uma clareza daquilo que você realmente quer, daquilo que realmente você quer, de como você quer agir, de onde você está e para onde você quer ir, né? Então isso faz com que essa clareza que você adquiriu nesse momento de reflexão faça com que você faça esse movimento de forma rápida, tá? Aqui não fica claro relacionamento, trabalho ou nada do tipo, mas você pode estar num trabalho planejando começar outro, né? E aí, na hora que você tá tudo certo, que você consegue lá a clareza, a direção que você vai, que já esteja algo relativamente garantido, você faz um movimento, né? Pode ser também você querendo desmanchar ali uma união, um relacionamento, já porque você já tem outra pessoa em vista, então você
você fica pensando muito, remoendo muito isso, né? Não mostra que cartas de remoer, como um 8 de espadas ou um 9 de espadas, assim, aquela coisa ruim. Mostra mais você analisando realmente o que você quer, o que você não quer, até que você chega numa clareza para fazer esse movimento, tá? Pode ser também, tá bom? Então, o que o tarot tá dizendo aqui? Que você vai finalizar algo que você pensou muito antes de fazer, tá? Para começar algo novo, e quando você fizer essa finalização, você vai começar o algo novo de uma forma rápida. Vai ser um movimento, uma transição rápida, tá? Isso vai acontecer na sua vida nos próximos dias, hein? E aí você que vai me contar aqui nos comentários de que a gente tá falando, se é de trabalho, né, de projeto, se é de relacionamento, tá? Às vezes o relacionamento não necessariamente amoroso, às vezes pode ser você finalizando um ciclo ali, um período que você estava morando com alguém, família mesmo, não parceiro, né? Você saindo, de repente, da casa dos pais, que você estava morando de alguém, algum lugar que você estava morando de favor, né? Algum lugar, né? Às vezes quem sabe até uma mudança mesmo, né, de cidade, algo assim, apesar que não tem cartas de viagem aqui, mas de qualquer forma é uma transição que você ficou pensando para realizar, tá? Então vamos pensar em outra coisa aqui, o que o tarô vai mostrar pra gente dos librianos aí nesses próximos dias, que o que pode acontecer de marcante. Temos a Imperatriz, o 4 de espadas, enamorados, temperança, nossa, quantos arcanos maiores aqui, hein? E lua. Olha, saíram 4 arcanos maiores aqui, tá? Então eu vou começar por eles, tá? A gente vê a Imperatriz e os enamorados. O que elas têm em comum, essas cartas, né? Elas falam de conexão afetiva, sentimental, amorosa. A gente vê isso aqui, né? Então, o que me parece aqui, tá? Que você tem uma escolha aí a fazer, os namorados também falam de escolha, né? Escolher uma escolha na vida amorosa. Não necessariamente é entre duas pessoas, é uma escolha. Tipo, entro ou não entro naquela relação, gosto ou não gosto daquela pessoa, tá? E que você escolhe entrar numa relação. Por que eu falo entrar numa relação? Porque imperatriz, nesse contexto de relacionamento, é uma relação próspera e abundante. Então, eu entendo você escolhendo começar uma relação, tá? Ou permanecer numa relação, porque aqui também não tem uma carta de início, né? Pode ser permanecer, pode, tá? Mas o que eu vejo também, tá? Que você talvez tenha que fazer essa escolha porque você tá confuso se você permanece ou não, né? Então tem uma carta aqui, ó, da Lua, que é a carta do que você não consegue perceber, é o escuro, né? É a noite, é aquilo que você não consegue enxergar direito, né? Então são sobre coisas ocultas que a gente fala aqui, né? A gente fala sobre inconsciente, né? Então é aquela confusão mental, assim, de não enxergar muito bem o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é. Você não sabe muito bem como agir, tá? E talvez você esteja nesse momento confuso e por isso você esteja assim, talvez você esteja no momento de fazer uma escolha e por isso você esteja confuso, tá? E o que acontece? Acredito eu que você consegue se harmonizar aqui, tá? No momento de você provavelmente vai passar, né? A gente tá falando dos próximos dias. Que você tá nesse momento confuso, você vai entrar num momento confuso ou já está nele, tá? Você vai refletir muito, vai se retirar, vai se afastar um pouco, se isolar um pouco, porque você vai ficar pensando nisso, até que você consiga se harmonizar, sabe? Se equilibrar, né? Pensar e conseguir fazer uma escolha. Então você entra nesse momento de temperança, de se harmonizar, de se tranquilizar, para poder fazer essa escolha de uma forma mais certeira, né? Uma forma mais clara. A gente não tem cartas de clareza aqui, mas a gente tem cartas de reflexão, né? Que pode ser que você, nesse momento de reflexão, você tenha mais claro ali qual o caminho que você quer tomar e escolhe entrar nessa relação, tá? Então pode ser que a gente veja que seja uma continuação aqui, seria finalizar, né? E entrar rápido num novo momento, pode ser esse novo momento aqui, né? A gente pode estar falando que você vai sair desse momento de confusão, vai dar morte a esse momento de confusão, né? Depois de muita reflexão que a gente também viu na primeira tiragem com 7 de ouros, né? E mesmo com o rei de espadas que você ganha clareza, né? E consegue, então, fazer a escolha para onde você quer ir. Talvez por isso você finalize um relacionamento e entre em outro,
né? Porque você enxerga nesse outro uma abundância, tá bom? Uma prosperidade, enfim, um relacionamento que realmente você quer viver, tá? Então pode ser que a gente esteja falando da mesma coisa nas duas tiragens, tá bom? Se eu fosse falar de trabalho aqui, é difícil falar de trabalho aqui, mas pode ser também você confuso, querendo tomar uma decisão e escolhendo, conseguindo fazer essa escolha do que vai trazer mais prosperidade para você, mas eu acredito mais em relações, tá? Eu tô acreditando mais em relações aqui e tô vendo isso como uma continuação da outra tiragem. Então, os dois acontecimentos, na verdade, que o tarô demonstra aqui pra gente é você finalizando um ciclo e você iniciando outro, tá? Então, vamos ver aqui qual outro acontecimento aí a gente pode identificar. Vamos ver, tarô, mostra pra gente o que mais que você tem pra mostrar, pra gente ver aqui. Vamos lá. 5 de copas, carta do arrependimento, 10 de copas. Vamos ver, vamos montar a história, tá? Rainha de copas, pajem de paus e 3 de paus. Eu acho aqui que dá pra montar mais de uma história também, tá, gente? E eu acho que estamos falando da mesma coisa de novo, tá? Porque tá muito assim, um cara de relacionamento, né? Então eu vejo aqui, ó, primeira carta que saiu uma carta de tristeza, de culpa, de arrependimento, tá? A gente vai saber se é culpa ou arrependimento, porque de repente você finaliza uma relação para entrar em outra e se sente culpada por isso, mas não necessariamente arrependida, tá? Então pode ser uma carta que só te demonstra assim que você vai ficar triste com a situação, tá? Que também vai te trazer tristeza, apesar de você estar fazendo uma escolha que você julga melhor para você, né? Eu vejo aqui também cartas que mostram que, assim, que a sua decisão, tá? Que vamos ver se é culpa ou arrependimento aqui. A sua decisão foi uma decisão de olhar para o futuro. Você pensou no seu futuro, né? Idealizou esse futuro, de um futuro muito feliz. Eu acho aqui que seja muito a idealização, né? Você tomou essa decisão de forma muito, pensando muito no emocionalmente. Eu não tô falando que vai ser ruim, gente, porque não tem nenhuma carta aqui, a não ser essa, dizendo algo ruim, tá? Eu só tô dizendo assim, que a sua decisão, ela pode ter sido baseada, assim, no final feliz que você deseja. Isso aqui não necessariamente é concreto, ele pode ser idealização, porque eu vejo aqui, você olhando para um futuro de final feliz, tá vendo? O 3 de paus é quando você olha para o próximo passo, olha assim, vislumbra um futuro, né? Então você planeja o passo que você vai dar para chegar no futuro que você quer. Então me parece muito que a sua decisão vem de um lugar de idealização, né? De pensar naquilo que você, né? Aquilo que você gostaria de viver, tá? Aí a gente vê aqui a empolgação, né, o movimento, o pajem de paus é o que faz um movimento empolgado, né, feliz de fazer esse movimento. Então, eu imagino que você olhe para o futuro, enxergue esse futuro maravilhoso, se empolgue em ir atrás disso, faça isso de uma forma muito emocional, né, pensando muito de forma passional, tá? E eu não tô falando de um lugar de passionalidade descontrolada, apesar que a Rainha de Copas na sombra é aquela coisa meio exacerbada, assim, aquela coisa meio exagerada que pode levar para esse lugar, tá? Mas não tem nenhuma carta que indique isso. Então me parece muito que é aquela coisa de vou ouvir meu coração, sabe? Aquela coisa assim, que você se move para esse lugar meio que com essa sensação de vou ouvir meu coração. Mas existe uma carta aqui de tristeza, de culpa, de arrependimento. Aí vocês vão ter que me contar, se vocês tomarem essa decisão de sair de um lugar, de uma relação para ir para outra, eu quero saber se vocês vão se arrepender ou se isso é só uma culpa enfim, por deixar uma relação, de repente o ex aí fique triste, né? Vocês vão ter que me contar, porque agora eu tô curiosa, tá? Eu quero saber quem já viveu isso de se arrependeu, apesar que a gente tá vendo próximos, né? Os próximos capítulos aí da sua vida, me parece muito então que você vai finalizar algo, vai começar outro momento que você idealiza como sendo muito bom, você vai ouvir o seu coração e fazer aquilo que você quer, mas o resultado disso, a gente não tem um resultado, mas a gente tem um sentimento aqui que vem junto, né? E eu quero muito saber se esse sentimento aí é fiz cagada ou é, ai,
que droga, né, eu tive que ir atrás da minha felicidade, mas eu deixei alguém triste por conta disso, isso me faz me sentir culpada. Também pode ser, tá. Vamos tentar esclarecer um pouquinho com o conselho, às vezes o conselho que esse oráculo dá pra gente, a gente consegue esclarecer um pouquinho do que pode ser isso, tá. Vamos ver o que ele vai falar aqui de conselho pra vocês. Vamos pedir um conselho. Conselho, conselho, conselho. Vamos lá. Caminhos. Ei, lasqueira, caminhos. Caminhos normalmente é uma carta que fala sobre escolhas, né? Você escolhe o seu caminho, né? No baralho cigano, a carta do caminhos é escolha, né? Ela significa escolha. Então, assim, é, acredito que o tarot tá te orientando a escolher bem os seus caminhos, né? A seguir aquele caminho que você acha que é melhor para você, também acho que seja um conselho nesse sentido, mas assim, qualquer que seja o caminho que você escolha, pense antes de ir nessa direção, né? Especialmente se você tá largando uma coisa para começar outra, porque quando você não, por exemplo, se você é solteiro e simplesmente começa um relacionamento, você não tá largando nada, né? Quando você tá desempregado e começa um trabalho, você não tá largando nada, né? Mas quando você tem uma coisa larga para escolher outra, é uma decisão realmente mais importante, tem mais peso, né? E talvez essa decisão seja uma decisão que mude completamente seu caminho da vida. Tomara que para um caminho que te leve a uma realização, mas pode ser um caminho que te leve, por exemplo, a um arrependimento, né? Então, assim, quando o tarot te aconselha com a carta de caminhos, eu imagino que ele esteja falando saiba fazer escolhas, tá? Então, qualquer que seja a sua escolha, seja uma escolha que seja pensada, com clareza e que você assuma as consequências, né? Ainda que seja ruim ou boa, é uma consequência, tomara a Deus que seja boa, mas pode ser sempre também uma escolha errada que você pode fazer, tá? Então, esteja ciente que a vida é vida de escolha, é feita de escolhas, né? E toda escolha é uma renúncia, como dizia o poeta, né? Então, eu acredito que o conselho é pense bem, tá? Pense bem, porque é um caminho, uma escolha que realmente desvia seu caminho. Você vai para outra rota, tá bom? Então, acredito que é isso que o tarot tá falando para vocês. Se ressoar, por favor, me contem. Se acontecer essas coisas ao longo aí desses dias aí, nos próximos dias, me contem também. Eu vou querer saber muito, tá? E vocês podem me chamar para uma consulta individual se precisarem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E é isso, gente. Até mais.